E vamos dar uma olhada agora à forma como eu acho que devemos nos preocupar. Essa história de política de ajuda econômica e o que precisamos fazer para realmente convencer as pessoas que a liberdade é o caminho. Eu acho que o Lula realmente sabe das coisas, pelo menos em relação àquilo que ele diz. Então, se você lê a mídia internacional, o Brasil e a Índia especialmente estão, e além disso, Nova Zelândia e a Austrália querem realmente que haja livre comércio. E essa é a citação que ele... Isso foi o que ele disse antes de ir para a reunião do G20, antes dele encantar o Obama e a rainha. Mas ele tem razão. O que ele disse foi o seguinte: a solução para esta crise não é mais governo, e sim mais mercado. O Lula está certo. E há 150, e há um motivo de 150 bilhões de dólares que mostram que ele está certo. Se o G20 fosse sério sobre resolver a crise, eles teriam anunciado imediatamente que iam estar de acordo com a rodada de Doha. Mas o problema é o seguinte: o problema é que eles falam uma coisa e fazem outra. Até mesmo Lula. Porque a reunião do G20 em novembro, 20 países disseram em novembro que iam apoiar a aceleração da rodada de Doha. No entanto, entre novembro do ano passado e semana passada, 17 dos 20 países introduziram novas medidas protecionistas. Até mesmo Lula. E há essa citação aqui do meu amigo da Costa Rica. Vou tentar falar certo aqui em espanhol. Todo mundo pecou um pouco. Não a Nova Zelândia. Não, as nossas mãos estão limpas. Nós governamos sem subsídios. Mas esse é o sentimento certo. Não, acho que o Lula entende o que está acontecendo. E economistas de todas as linhas, sejam eles da esquerda ou da direita, concordam. Então, quando a gente lê o New York Times, o Paul Krugman, se você lê os livros dele, ele defende o livre comércio independentemente do que os outros países fazem. E ele está certo. Os economistas sabem que o livre comércio é bom para todos os países. Não importa se os outros países concordam ou não, a decisão unilateral deve ser tomada por cada país. E que foi tomado, por exemplo, pela Nova Zelândia é seguir o livre comércio. Alan Blinder, ele usa a linguagem da esquerda. Igualdade, se você leva a igualdade a sério, você leva a sério o livre comércio também. E os economistas da direita concordam. Adam Smith, por que fazer em casa se você consegue comprar de outro melhor? A liberdade natural é o alicerce do livre comércio. Ou se olhamos para um economista mais moderno, o consenso de Copenhague, o que mais beneficiaria o mundo, se você realmente leva o desenvolvimento a sério, o que você faria? A segunda coisa melhor a ser feita seria fazer com que a agenda de Doha seguisse em frente. Então, todos defendem, no fundo, o livre comércio. E isso tem as suas recompensas. Como o meu amigo disse, a Nova Zelândia tem uma forma unilateral e, de forma unilateral, abraçou o livre comércio e deixou de lado toda a abordagem estatal. A liberdade foi a ideia por trás das nossas reformas. Então, nós acabamos com subsídios, reformamos o Estado. E sabem qual foi a recompensa? A facilidade de abrir empresas e fazer negócios, e são os negócios que movem tudo, não é o governo. A facilidade de fazer negócios, no ano passado, segundo o Banco Mundial, a Nova Zelândia está em número 2, em termos de facilidade de fazer negócios. Então, eu fui procurar como é que está o Brasil. Primeira página, Nova Zelândia em segundo lugar. Segunda página, estou chegando no número 88, ainda não enxergo o Brasil. Terceira página, está aqui o Brasil. Vou mostrar onde é que está o Brasil.
Centésimo, 25º, em termos de facilidade de negócios. Vocês podem fazer a diferença. Vocês são os que detêm o controle dessa agenda. Isso aqui não é uma medida da crise mundial que vai... Não é a crise mundial que vai tirar as decisões das suas mãos. Não, vocês no Brasil são os mestres do seu próprio destino. Podem ser o número 1 e deve ser o número 1. Por isso que o Lula não deve ir lá para aquele espetáculo do G20. Não, ele deve ir para o Congresso brasileiro, liberalizar o comércio, reformar o Estado, combater a corrupção e tratar realmente do custo Brasil, reformar o sistema tributário. É assim que se demonstra que a liberdade realmente funciona e vale a pena. Mas vocês têm que estar cientes de onde estão os perigos. Nós temos novas personalidades na era da TV. Personalidade vale muito. E dois presidentes são muito fotogênicos, o Obama e o Sarkozy. Mas o problema é o seguinte, o presidente Obama não é de forma instintiva alguém que é a favor do livre comércio. Ele falou contra a NAFTA na sua campanha. E lá eles dizem, compre da América. O presidente Sarkozy é protecionista, como a maioria dos europeus. Ele é alguém que nega às pessoas um visto porque vem do país errado e tem a pele de cor errada. Esses dois presidentes, eles dizem que a mudança climática, eles usam a mudança climática como uma desculpa para impor novos custos. Mas as duas personalidades têm os instintos errados. E aí, as políticas, nós vemos esse aumento enorme do Estado. Isso, com certeza, não vai funcionar como uma cura. Ou seja, o aumento do governo, do Estado, não vai ser a cura para a crise. E o problema desse aumento do Estado é que ele traz consigo sentimentos protecionistas. E isso realmente é um perigo real, meus amigos. Temos aqui uma ótima citação do chefe da Casa Civil do Obama. Nunca deixe uma crise séria ir para o lixo. Ou seja, uma crise pode ser catalisador de mudança. Isso foi o que aconteceu para se fazer as reformas na Nova Zelândia, por exemplo. Então, ao invés de destruição criativa, nós vemos, na verdade, uma destruição gratuita. Quanto mais dinheiro vai ser jogado nessas empresas, nessas fabricantes de automóveis, a gente sabe que não é assim que vai se ter uma indústria automotiva competitiva. Quanto mais dinheiro eles vão ter que injetar nos bancos para se dar conta que não é a forma de se ter um sistema bancário eficiente. A crise está sendo desperdiçada. E o mesmo está acontecendo com o dinheiro dos contribuintes. Não há nada de graça. O custo a longo prazo, ou os custos a longo prazo do estímulo governamental vão ser horríveis. O Estado foi o problema, não a resposta. Isso não é uma crise do capitalismo, como meu amigo da Costa Rica disse. Não, é uma crise do capitalismo estatal. E o estímulo é simplesmente algo terrível. E vai sobrecarregar muitas gerações ainda.